Glória a Deus. Então vamos lá, amados. Antes de iniciarmos a palavra, eu tenho dado os recados, né? Só lembrando que o formato que nós estamos aqui hoje é porque estamos passando por uma situação muito complicada aqui em Itajaí, para quem for assistir esse vídeo depois, né? Onde estamos com alguns pontos em Itajaí já com enchente. Já estamos com alguns pontos em Itajaí embaixo d'água e a cidade inteira está em alerta, né? Inclusive o nosso bairro, que é o bairro Espinheiros, Portal 2, está em alerta. Então estamos com tudo lá na sede da igreja, tudo já suspenso lá para não pegar água. Estamos aqui em regime de... como é que fala a palavra certa? Precaução. Como? Emergência? Não é isso. Estamos aqui improvisado, né? Amor, não tá debaixo d'água? Não está embaixo d'água, mas você falou. Está alguns pontos já com águas, né? Enfim. Meio metro, né? Meio metro, acho que nem 1 metro não tem ainda, né? Então, estamos aí, certo? Estamos nesse regime aí meio improvisado, para que a gente possa estar cultuando o Senhor nessa noite. E também tenho para avisar os irmãos que semana que vem, se assim Deus nos permitir, se conseguirmos estar reunidos presencialmente, a equipe dos jovens Velozes e Gloriosos estará fazendo lanche no culto domingo, sábado nos jovens e domingo no culto também, para arrecadar valores para o retiro. No sábado vai ter delivery. No sábado vai ter delivery, tá, pessoal? A gente vai estar dando umas recados depois para o grupo ali. Então, quem quiser comprar sábado também, vão estar entregando em casa. E domingo no culto vai ser o lanche organizado pelos jovens. Tá certo? Temos aniversariantes na semana também. Vamos ver se eu anotei todo mundo aqui. Lá temos o Dé que faz hoje. Nós temos a Laurinha. Vamos ver mais o que aqui. O Luizinho que fez segunda-feira. O Gil e Elisa não é de casamento, pai? O Gil e Elisa, não me recordo. Eu creio que, acho que já fizeram, né? Já fizeram. Domingo passado. Isso, é domingo passado já. Foi no culto passado. Então, vamos abençoar esses irmãos. Luizinho, o Dé e a Laurinha. Vamos abençoar esses irmãos. Senhor, nós queremos abençoar nessa noite a vida do Luizinho, da Laurinha, Senhor Deus. E a vida, Deus, do André, do Dé, Senhor, que o Senhor possa abençoar ricamente, Deus, derramando sobre eles bênção, graça, Senhor Deus. Que eles possam crescer na graça e no conhecimento, Senhor, na Tua presença, Pai. Nós abençoamos, Pai, esses irmãos, em nome de Jesus. Amém? Parabéns. Vem cá, Gigi. Essa data querida. Vem cá, Gigi. Vem cá, Gigi. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades. Com Jesus Tá passando fotos aí. Pra quem lembra da live da pandemia, era o Costelinha, agora cresceu o cachorro, né? E agora são 2. Volta, costelinha, por favor. Não. Deus abençoe os irmãos aí, glória a Deus, glória a Deus. Se tiver barulho, é porque elas estão Eu queria falar aos irmãos aí que estejam acompanhando as notícias, né? Eu estou acompanhando as notícias o dia inteiro pelo Instagram, né? E também a Brasil Esperança tem feito uma cobertura legal assim na enchente, eles sempre fazem um trabalho muito bom. Então, se você não tem a TV Brasil Esperança na sua televisão, você pode entrar pelo Facebook. No Facebook eles fazem todos os dias ao meio-dia e às 8 da noite tem um jornal lá, notícias, que eles estão fazendo uma cobertura 100% sobre a enchente, sobre o que está acontecendo, especialmente aqui em Itajaí, enfim. Então, os irmãos já estão ficando atentos a essas notícias, são bem importantes, porque nós podemos estar ajudando, não entrando em desespero, em apavoro, né? Mas sim estar alerta ao que está acontecendo. Amém? Então vamos para a palavra do Senhor nessa noite. Vamos orar a Deus, vamos clamar ao Senhor para que Ele venha ministrar conosco. Amém?
Deus, nós queremos te apresentar nesse momento, Deus, nossas vidas, Pai, diante da tua palavra, pois queremos ser ministrados pelo Senhor, queremos ser totalmente, Pai, lavados por essa palavra, Senhor. Nos ajuda, Pai, que o Senhor possa abrir nossos olhos, nossos ouvidos, nossa mente, para que possamos ser totalmente, Deus, transformados pela tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém? O que eu queria compartilhar com os irmãos nessa noite está no livro do profeta Abacuque. Vamos estar falando um pouquinho de alguns trechos do livro do profeta Abacuque, contextualizando o que o livro traz, né? O que esse livro profético traz. Abacuque é um personagem, um profeta que não tem muito sobre a sua biografia na Bíblia. Ele aparece apenas aqui no livro dele. Ele é citado em algumas outras passagens, né? Mas o profeta em si, ele é só falado aqui em Abacuque mesmo. Ele profetizou no período onde Israel já estava cativo pelos assírios, né? O reino de Israel já tinha sido tomado pelos assírios, e num período um pouco anterior à tomada da Babilônia, onde a Babilônia iria levar cativo Judá. Então, o profeta Abacuque está profetizando a respeito dessa tomada que os caldeus, né, os babilônicos, iam fazer com o povo de Judá. Então, até então, Judá, Jerusalém, não tinha sido tomada ainda. Então, Abacuque profetiza a respeito disso. E era um período onde, como Israel já tinha sido levado cativo, havia muito medo ainda naqueles que ainda não estavam cativos, né? Que seria, no caso, especificamente o reino do sul, Judá. E havia muito medo, porque tudo estava dando errado, tudo estava se afunilando para que algo muito ruim acontecesse. Tanto Judá como também Israel haviam passado por grandes períodos de muita idolatria, o povo totalmente contrário à vontade de Deus, se entregando aos ídolos, se entregando à prostituição, se entregando aos prazeres desse mundo, esquecendo do Senhor. E era um período muito ruim para aqueles que temiam ao Senhor, porque a impiedade ela estava muito grande sobre a nação de Judá. Estava muito grande, o povo estava totalmente desviado dos caminhos do Senhor. E é nesse contexto de angústia, de pressão, sobre a fidelidade ao Senhor, que Abacuque se encontra. Ele vê num cenário onde ele vê todos aqueles ímpios, a princípio prosperando, aqueles ímpios dando tudo certo com eles, e ele, um servo do Senhor, junto com outros servos do Senhor, contemporâneos de Abacuque, estavam sentindo-se porque o Senhor não estava agindo em favor deles. Então, eu queria começar lendo o capítulo 1, versículo 1, onde o livro já começa com uma queixa do profeta Abacuque. Abacuque, capítulo 1, versículo 1. Advertência revelada ao profeta Abacuque. Primeira queixa de Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência, sem que tragas salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade, a destruição e a violência? A destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Então, Abacuque se encontra aqui numa situação, amados, que muitas vezes eu e você nos encontramos. Parece que a nossa oração ela não chega até Deus. Parece que Deus não está ouvindo o nosso clamor.
Tudo ao nosso redor parece estar dando errado. Aqueles que zombam do evangelho muitas vezes parecem que estão prevalecendo e a nossa oração parece não ser ouvida. É o que Abacuque se sente aqui. Aqueles que fazem o mal, eles estão se dando bem, e aqueles que fazem o bem estão angustiados. E Deus não entra na situação para resolver. Muitas vezes eu e você nos sentimos assim, longe da nossa oração ser atendida pelo Senhor, como se Deus estivesse calado, de ouvidos fechados, mediante o nosso clamor. Às vezes as afrontas, as lutas, as dificuldades, elas se acumulam na nossa vida, é uma lambada em cima da outra, é uma dificuldade em cima da outra, parece que é um céu de ferro, um céu de bronze em cima de nós, que nós não conseguimos enxergar o Senhor, não conseguimos olhar para cima e fazer como o salmista disse, olho para o alto, de onde virá o meu socorro. Não conseguimos, porque parece que Deus não está nos vendo e não está nos ouvindo. E é isso que o profeta Abacuque está profetizando aqui, que o Senhor venha a ouvir, o Senhor venha ouvir o clamor dele, o Senhor venha, filha, Gigi, só um pouquinho, irmãos. Aqui eu subi na mesa aqui. Ó, para quem não conhece, pessoal, isso aqui é a bistequinha, ó. Eu tô tentando calar a outra cascada. Vem. Então, muitas vezes parece que Deus não está nos ouvindo. E é o que Abacuque estava passando aqui. Mas a sua primeira queixa, o Senhor responde. Versículo 5 e versículo 6, olha o que o Senhor diz. Olhe as nações e contemplem-nas. Fiquem atônitos e pasmem, pois nos seus dias farei algo em que não creriam, se a vocês fosse contado. Estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra, para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. Então o Senhor já já adianta a profecia para Abacuque dizendo, calma, toda essa impiedade, toda essa idolatria, toda essa irreverência, esse descaso ao nome do Senhor, vai haver uma consequência. Aí o Senhor já adianta que os babilônios iriam fazer um grande estrago na nação, né? E por uma segunda vez, o profeta Abacuque se queixa novamente. Está no capítulo 1, versículo 12. Senhor, tu não és desde a eternidade? Meu Deus, meu santo, tu não morrerás. Senhor, tu designaste essa nação para executar juízo. Ó rocha, determinaste que ela aplicasse castigo. Teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Não podes tolerar a maldade. Então, por que toleras os perversos? Por que ficas calado enquanto os ímpios devoram os que são mais justos que eles? Aqui o profeta Abacuque, ele expressa muitas vezes o que o silêncio de Deus muitas vezes nos causa. Nós somos pessoas imediatistas, seres imediatistas, que nós queremos que Deus haja de uma forma imediata, na hora. Nós não temos muitas vezes paciência de esperar a obra de Deus, o agir de Deus, o executar de Deus. Achamos que todas as coisas elas têm que acontecer no tempo que nós achamos que é melhor. Então estamos passando por uma dificuldade, por uma crise, por uma
enfim, um problema grave, e nós queremos dizer para o Senhor qual o tempo certo de esse problema findar, dessa dificuldade terminar. Nós somos imediatistas. Nós fomos criados, infelizmente, está ainda muito impregnado na nossa mente, no nosso pensamento, o triunfalismo, onde nós sempre temos que ser vencedores, nós sempre temos que tudo dá certo no final, não pode haver margem para a perda, para o problema, para o erro, para dificuldades, tudo tem que acontecer de acordo com aquilo que nós planejamos. E muitas vezes os caminhos do Senhor, eles não são os nossos caminhos. Nós temos que confiar na sua boa, perfeita e agradável vontade. Nem sempre acontecerá uma vitória no final. Lembrando que a vitória do crente, ela é muito mais espiritual do que aqui nessa vida. Embora também nessa vida nós tenhamos muitas vitórias. Mas a vitória do crente, ela é muito mais eterna do que terrena, do que desse mundo, nesse século. Então, às vezes, o triunfalismo de achar que nós sempre estaremos por cima, sempre seremos vencedores no sentido das coisas terrenas, muitas vezes nos afasta de Deus. Porque quando alguma coisa dá errado, a gente vai cobrar de Deus, como se Deus tivesse alguma obrigação de nos mostrar algum resultado, como se Deus fosse um funcionário que apresenta um resultado de um trabalho feito. Irmãos, esse é um pensamento muitas vezes que está em nossa mente e é errado. Nós temos que aprender a receber tanto a vitória quanto muitas vezes a derrota. Então, o triunfalismo é algo que nos afasta muitas vezes de Deus. Amém? E Deus responde essa segunda queixa e nos dá algumas lições. Eu queria compartilhar com os irmãos pelo menos 3 lições que Deus nos ensina respondendo a essa ansiedade de Abacuque a respeito da resposta de Deus, do agir de Deus, da justiça de Deus, certo? A primeira, ela está no capítulo 2, versículo 3. Diz assim: Pois a visão aguarda um tempo... Vou ler o 2 para ficar mais fácil de entender. Então o Senhor me respondeu: escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Atenção aqui agora. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Olha só como essa expressão ela é contraditória. Quando ela fala no começo, ali no versículo, na metade do versículo 3, ó. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Tá, então se ela vai demorar, então ela vai se atrasar. Só que ela fala, embora ela demore, não se atrasará. Eu estava meditando sobre esse versículo e o Senhor quis dizer o seguinte para Abacuque: embora para Abacuque parecesse que ia demorar, aquilo que ia se cumprir não se atrasaria. Ou seja, aquilo que para nós é uma demora, irmãos, para Deus nada mais é do que o tempo certo das coisas. Tem até uma expressão que fala assim, né? Que Deus tarda, mas não falha. Essa expressão, ela está totalmente errada. Porque Deus, ele não tarda e nem falha. Então Deus, ele não chegou atrasado.
Deus ele tem o tempo estabelecido para cada coisa. Ele tem o domínio 100% do controle, 100% do universo em suas mãos. Então, quando Deus fala aqui a Abacuque, ele fala, embora para ti, Abacuque, pareça demorado, pareça que está demorando para se cumprir, nada mais é do que o tempo perfeito, o tempo certo que eu vou agir. Então, irmãos, às vezes para nós algumas coisas são tão difíceis. Às vezes uma tribulação que nós passamos, uma luta, uma adversidade, demora tanto para passar. E nós ficamos angustiados com aquilo e dizemos, Senhor, por que demora tanto? Na realidade, é um tempo determinado que Deus tem para nos ensinar alguma coisa. E é o tempo necessário. Deus não quis terminar esse tempo antes, porque o tempo precisava ser suficientemente este tempo para nos ensinar alguma coisa. Então, Deus nunca ele se engana. Temos que entender que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Então, o que Deus faz ele é perfeito. É perfeito. Então, não podemos questionar os tempos do Senhor. Dizer que Deus está atrasado, Deus não está agindo, Deus está demorando. Não. Deus está cumprindo tudo no tempo certo. Então, o primeiro ensinamento, Deus faz tudo no tempo certo, no tempo perfeito. Segundo ensinamento, versículo 4. Escreva, o ímpio está envaidecido, seus desejos são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade. Na versão Almeida Revista Atualizada, fala esse versículo de uma forma mais conhecida, né? O justo viverá pela sua fé. Então nós vemos aqui um segundo ensinamento, que o justo deverá viver pela fé, pela sua fé, pela sua fidelidade no caminho, pela sua fé naquilo que ele não está vendo. O que é a fidelidade? É você confiar e ser fiel a alguma coisa de forma absoluta. Isso é ser fiel. Quando um casal decide se unir em matrimônio e ali eles juram a fidelidade, eles não juram a fidelidade apenas em alguns momentos, né? Mas a fidelidade ela é total, por toda a vida, em todas as circunstâncias, em pensamento, seja em atitudes, em tudo. A fidelidade tem que ser completa. Então, Deus ensina aqui que o justo viverá pela sua fidelidade, pela sua fé. E os ímpios viverão pela vaidade. É o que o início do versículo fala. O ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons. Então, os ímpios, eles vivem estão mergulhados na sua vaidade, naquilo que eles possuem. O que segura a vida de uma pessoa que não conhece a Deus é as suas posses, é os seus bens, é o seu poder aquisitivo, é as suas forças, é a sua vaidade. Porém, o justo, ele não tem nada além da sua fé. Ele vive pela fé naquilo que o Senhor diz. Hebreus 11, versículo 1 diz, muito claro sobre isso. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Então, o justo precisa viver pela fé, crer nas promessas do Senhor. Enquanto os ímpios se apoiam em coisas materiais, em bens, nós que somos povo de Deus, temos que nos apoiar apenas na fé. Muitos cristãos, eles não apoiam a sua vida na fé, mas se apoiam naquilo que Deus pode dar. E quando Deus decide não dar, eles perdem a sua fé. Então a nossa fé não pode ser como a fé dos ímpios, que está baseada na vaidade, mas sim nossa fé tem que ser apoiada na palavra de Deus. A nossa vida tem que ser apoiada na fé e não na nossa vaidade. E uma terceira lição que aprendemos está no versículo 5. De fato, a riqueza é ilusória, e o ímpio é arrogante e não descansa. Ele é voraz como a sepultura.
E como a morte nunca se satisfaz, apanha para si todas as nações e ajunta para si todos os povos. A prosperidade dos ímpios, essa prosperidade, essa aparente prosperidade, a Bíblia nos ensina que ela é ilusória e que a riqueza ela é insaciável. Só existe contentamento no Senhor. Aqueles que apoiam o seu contentamento na prosperidade desse mundo, não que ser próspero é errado, mas apoiar a sua vida na prosperidade desse mundo, nos leva a um caminho de abismo. Mas quando a prosperidade nossa, ela vem do Senhor, o contentamento nosso vem do Senhor, independente da situação que nós passamos, nós seremos felizes, nós seremos realizados. Assim como o Xande estava ministrando quarta-feira, né? O Senhor é meu pastor, de nada eu terei falta. Não significa que Ele não vai deixar que falte nada para nós. Porque muitas vezes Deus permite que falte algo para a gente. Mas eu não sentirei falta de nada. Porque eu estarei completo no Senhor. E como o apóstolo Paulo também diz na carta aos Filipenses, né? Aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Tudo posso naquele que me fortalece. Então o contentamento de Deus, ele vem sobre nossas vidas, daqueles que vivem pela fé na palavra, nas promessas do Senhor. E após essas respostas do Senhor, Abacuque ele se rende à soberania de Deus. E ele começa, em meio àquela angústia que ele estava passando, em meio àquela aflição que ele estava passando, ele começa a aclamar um avivamento do Senhor sobre a sua vida. Capítulo 3, versículo 1. Oração de Abacuque, uma confissão. Senhor, ouvi falar da tua fama. Tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras. Faz-as conhecida em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus veio de Temã, o santo veio no Monte Parã. Sua glória cobriu os céus e o seu louvor encheu a terra. Realiza, Senhor, em nossa época as mesmas obras. Faze-as conhecidas em nosso tempo. Que seja no meio da angústia, irmãos, o nosso grito de clamor pelo avivamento da vida do Senhor em nós. Que possamos experimentar os melhores dias da nossa vida em momentos de maior angústia e aperto. Que Deus possa nos avivar. Então, quando você estiver passando por uma dificuldade, irmãos, que você possa clamar o avivamento do Senhor. Muitas vezes o avivamento vem em situações de extrema dificuldade, onde o povo se volta para orar, onde o povo se volta a dobrar o seu joelho e pedir misericórdia e pedir perdão dos seus pecados. Muitas vezes quando estamos com tudo certo, com prosperidade, com provisão, nós não lembramos de clamar ao Senhor. E às vezes em momentos de angústia, onde Deus derrama sobre nós avivamento, porque nós nos dobramos diante do Senhor e clamamos pela sua misericórdia. Então Abacuque inicia essa oração. O livro de Abacuque ele é formado por duas queixas de Abacuque, duas respostas do Senhor e no final uma oração de quebrantamento de Abacuque. Ele começa se quebrantando ao Senhor, declarando, pedindo um avivamento, declarando a soberania do Senhor. Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos. Em outras palavras, eu estou vivendo aqui numa geração idólatra, numa geração ímpia, mas eu ouvi falar dos teus feitos. Ouvi falar dos teus livramentos, das tuas obras, Senhor. Aviva, Senhor. Traz, realiza de novo. Avivamento é realizar novamente,
reacenderam a chama, realiza de novo em nossa época as mesmas obras. Aleluia. E para encerrar a carta, o livro de Abacuque, né? Abacuque professa a sua fé, mesmo em meio a um possível cenário de total destruição. Vamos ver, versículo 16 ao 19. Abacuque 3, 16. Ouvi isso, e o meu íntimo estremeceu, meus lábios tremeram. Meus lábios tremeram e os meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilaram. Tranquilo esperarei o dia da desgraça, que virá sobre o povo que nos ataca. Mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo faltando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos. Ainda assim eu exultarei no Senhor, e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor é soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo e faz-me andar em lugares altos. Faz para o mestre de música, para os meus instrumentos de cordas. Então, Abacuque encerra esse livro com uma canção maravilhosa, uma oração maravilhosa, declarando: estou preparado para a desgraça que virá. Pode tudo dar errado. Plantação, animais, tudo. A oliveira não dê, a azeitona, as uvas não aparecerem na videira. Mesmo assim, eu me alegrarei no Senhor. E é o que Deus quer nos ensinar para fechar esse ensinamento. Que temos que aprender no meio da crise a não abrir nossa boca apenas para nos queixar. Abacuque começa o livro se queixando, questionando Deus. E Deus traz para ele o ensinamento. E ele prontamente entende aquilo que Deus queria ensinar e ele declara a soberania de Deus. Deus, está nas tuas mãos o controle. Tu és soberano. Mesmo que tudo dê errado, mesmo que a prosperidade fuja das nossas mãos, a desgraça venha, a desolação venha, mesmo assim eu me alegrarei em ti. Que nós possamos, amados, não abrir nossa boca para murmurar, para reclamar, para questionar a Deus, para levantar a nossa indignação sobre a demora de Deus em fazer as coisas, a demora da nossa luta, mas que possamos levantar a voz em agradecimento a Deus por tudo que Ele já fez, por tudo que Ele fez em nossa vida, nos dando a salvação e confiando no seu total poder e agir. Irmãos, o poder está nas mãos de Deus. A soberania está nas mãos do Senhor. Temos vivido uma situação muito incerta, né? Eu creio que o cenário que estamos passando hoje, ele não chega perto do que passamos em 2008, para quem passou pela enchente de 2008, porque eu lembro que quando acabou a enchente, Itajaí parecia um campo devastado de guerra, onde tudo estava destruído, nós vimos animais mortos, pessoas que perderam tudo, perderam a sua casa, muitos perderam todos os móveis da sua casa, e muitos questionavam por que Deus permitiu que aquilo acontecesse. Vimos também no cenário da pandemia, há 3 anos atrás, onde aconteceu
também uma grande aflição no mundo inteiro, não foi só em nosso país, nossa cidade, mas no mundo inteiro, onde muitos questionaram a soberania de Deus, o poder de Deus, o agir de Deus. Queridos, não podemos cair nesse erro. Não sabemos o que vai acontecer em Itajaí, oramos, clamamos a Deus para que tudo volte à normalidade, mas quem sabe mais pessoas terão prejuízo, mas nós que tememos ao Senhor precisamos agir como Abacuque. Por mais que dê tudo errado, por mais que não seja a previsão daquilo que eu quero que seja, eu vou me alegrar no Senhor. Eu vou me exultar no Senhor. Vou confiar na sua providência, vou confiar na sua vontade, que ela é boa, perfeita e agradável. Porque crer na vontade perfeita de Deus, quando tudo dá certo, é muito fácil. Eu confesso aos irmãos que eu estou aqui ministrando a palavra e para mim está voltando um filme na minha cabeça. Um filme. Quando fazíamos isso na pandemia antes de eu ir para a UTI. Eu creio que não só para mim, mas a minha família inteira está tendo a mesma lembrança, né? Onde nós nos reunimos aqui domingo para fazer os cultos, naquela situação complicada da pandemia. E algum tempo depois, eu confesso que eu achava que não ia passar por isso. Eu entrei naquela situação toda que eu entrei na UTI, e os irmãos já sabem muito bem a história, né? Não vou ficar repetindo. Mas eu estar aqui hoje, para mim, muita coisa vem à minha cabeça. Eu só estou aqui hoje porque Deus permitiu. Só isso. Porque o controle está nas suas mãos. Nada mais além disso, irmãos. Às vezes eu passo por situações que eu penso, gente, não era para eu estar vendo isso. E eu estou vendo. Porque Deus quis assim. Porque dele é o ponto final, a última palavra é do Senhor. E nós não temos que nos bater querendo entender aquilo que Deus quer fazer. Temos apenas que confiar, fazer nossa parte, orar, clamar, pedir a intervenção dele, clamar por cura se for uma enfermidade, clamar por livramento se for um problema. Nosso papel como igreja é esse, crer que o Senhor pode intervir e mudar uma situação, pode sim, mas estar 100% aberto para que, se a sua vontade for estabelecida e não for de acordo com a nossa vontade, nós permanecemos alegres no Senhor. Essa é a palavra de Deus para nós essa noite. Possamos não murmurar, não murmure, não questione, não reclame. Não fica reclamando que você está em casa trancado, ou que você está, quem sabe, de repente, algum parente seu está com água dentro de casa. Não reclame, glorifica a Deus. Abra teus lábios para glorificar a Deus. Lembre que o pecado da murmuração é que tirou Israel de receber as promessas, tirou Israel de chegar na terra prometida. 600 mil morreram no deserto e não entraram na terra prometida por causa da murmuração. Então aquela murmuração não tem nossos lábios, irmãos, mas sim somente palavras de gratidão. Amém? Deus abençoe a tua vida. Com uma breve palavra, eu espero que possa ter fortalecido a tua caminhada, a tua fé, e continuamos em oração, irmãos. Vamos levantar um clamor agora para a nossa cidade. Convido você a orar junto comigo. Vamos orar por Itajaí, vamos orar pelo Vale do Itajaí, pelo nosso estado. Pedir que o Senhor venha. Quem tem acompanhado as meteorologias, né? Acompanhado o Ronaldo Coutinho, quando ele bota aqueles mapas que vem aquelas nuvens em cima do estado, a vontade é pegar e empurrar a nuvem com a mão assim, né? Vai para o outro lado, volta, vai para o oceano, fazer alguma coisa. Muda isso, né? Mas Deus tem o poder. Deus quiser soprar, aquela frente fria vai para o lado já e tudo se termina, irmãos. Se Deus quiser assim. Quem sabe Deus queira que a igreja ore para isso. Quem sabe Deus está permitindo isso aí para que a igreja se levante para orar. Para ver se manifestar esse poder. Então, eu convido você a orar. Está diminuindo já? Ah, é verdade. É verdade, as previsões eram bem piores, né? E as coisas estão mudando, né? Então, vamos continuar orando, irmãos. Quem sabe
a gente tenha uma surpresa maior ainda. Mas, se não tiver, continuemos nos alegrando no Senhor. Amém? Ore comigo. Senhor Deus, nós queremos te entregar, primeiramente, nossa cidade, Senhor Deus, Itajaí, tão assolada pelas enchentes, Senhor, tão traumatizada. Que o Senhor venha ter cuidado de nós, Senhor. Que o Senhor venha nos proteger, Senhor. Sabemos que tantas benfeitorias foram feitas, poderiam ter sido feitas mais, mas tantas foram feitas que estão nos ajudando, Pai, nesse processo. Mas se não for a tua mão guardar, Senhor, em vão, Senhor, tudo foi feito. A tua palavra nos ensina assim, que o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Por isso nós queremos pedir, clamar, Senhor, guarda Itajaí debaixo das tuas mãos, Senhor. Guarda o vale do Itajaí, Senhor Deus. Guarda os municípios da Foz, aqui do Itajaí, Penha, Navegantes. Senhor Deus, guarda, Senhor, Ilhota, guarda todas as cidades aqui da região. Guarda o nosso estado, guarda Indaial, Senhor. Guarda, Senhor Deus, essas barragens, Senhor. Tantas manobras foram feitas para que pudessem reter água, Senhor Deus. Sabemos que não foram feitas manutenções que deveriam ter sido feitas, Senhor. Mas o Senhor possa guardar. Coloca anjos, Senhor Deus, fortes, a segurar essas barragens, Senhor. Para que nenhum mal venha sobre aquelas cidades, Senhor Deus. Que não venha pelas cidades que são atingidas pela barragem. Deus, guarda a nossa cidade, guarda o nosso estado. Guarda a região sul, Pai, também o Rio Grande do Sul, Senhor, Paraná, que estão sendo afetados por essas chuvas, Senhor. Nós clamamos a Ti, Senhor Deus. Nós cremos na Tua soberania, mas suplicamos a Tua misericórdia, que o Senhor venha sobre nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a tua vida. Vamos ter algum recado aqui? Nós estamos encerrando a nossa live de hoje. Nada, filho? Ok, então. Deus abençoe, meu amado, em nome de Jesus, a tua vida. Uma ótima semana. Vamos pedir a Deus que tudo volte ao normal o mais rápido possível. Deus abençoe.